Bom dia! Vamos lá? Nós vamos falar na disciplina Didática 1 do curso de Pedagogia do Centro Superior de Ensino e Pesquisa de Machado, o CESEP, hoje sobre o texto O papel docente hoje é fazer parceria com os alunos. Este texto foi retirado da revista de Educação Superior da Universidade de Campinas, a Unicamp. E o meu nome é Elissa Castro e vocês já sabem disso. O texto vai trazer inicialmente algumas frases de pensadores, educadores, pessoas influentes que vão fazer a gente começar a nossa reflexão. A primeira dessas frases é uma frase de Jean Piaget que diz: a preparação dos professores constitui a questão primordial de todas as reformas pedagógicas, pois enquanto ela não for resolvida de forma satisfatória, será totalmente inútil organizar belos programas ou construir belas teorias a respeito do que deveria ser realizado. Então, Jean Piaget, que vocês já devem ter visto na disciplina de psicologia, vai nos trazer um foco muito interessante para começar essa reflexão sobre a importância que tem a preparação dos professores. Ele diz que não adianta a gente reformular documentos, ações, não adianta a gente ter belos programas para apresentar para os nossos alunos se a gente não se preocupar com algo que já deveria ter sido preocupado lá de trás, que é a questão da preparação dos professores. Anísio Teixeira, se não o melhor pensador, o maior incursor do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, que ocorreu em março de 1932, traz a segunda frase para nós refletirmos. Ora, se a educação está intimamente vinculada à filosofia de cada época que lhe define o caráter, rasgando sempre novas perspectivas ao pensamento pedagógico, a educação nova não pode deixar de ser uma reação categórica, intencional e sistemática contra a velha estrutura do serviço educacional artificial e verbalista montada para uma concepção vencida. A educação nova, alargando a sua finalidade para além dos limites das classes, assume com uma feição mais humana a sua verdadeira função social, preparando-se para formar a hierarquia democrática pela hierarquia das capacidades, recrutadas em todos os grupos sociais a que se abrem as mesmas oportunidades de educação. Ela tem por objeto organizar e desenvolver os meios de ação durável com o fim de dirigir o desenvolvimento natural e integral do ser humano em cada uma das etapas de seu crescimento, de acordo com certa concepção de mundo. Anísio Teixeira joga a luz sobre a educação nova, lá na época de 1932. Não seria essa a educação que nós temos vivido hoje? Então, o que acontece? Ele fala que a educação tem uma ligação muito forte com a filosofia da época. E em muitas oportunidades, a educação precisa largar de ser uma educação artificial, verbalista, né? Por uma concepção que ele coloca como vencida, ultrapassada, para poder ser uma educação nova. E essa educação nova, ela sai dos limites das classes sociais. Esse pode porque é rico, esse não pode porque é pobre. É uma educação que forma, que tem uma feição, né, uma preocupação, uma cara de educação mais humana, que volta para as humanidades. Nós vimos isso no texto anterior também. E aí é uma educação que se preocupa bem com essas questões de função social, de pregar uma questão mais democrática, uma questão de maior capacidade. E por último, Carl Rogers, também da área da psicologia, vai colocar essa frase. De certo modo, deveríamos deixar de lado os diplomas como medida de competência,
Outra razão é a que um diploma marca um final ou uma conclusão a respeito de alguma coisa, e o aprendiz está interessado somente num processo contínuo de aprendizado. Então, Carl Rogers vai colocar que a gente deve parar de achar que um diploma pode medir a competência das pessoas, né? Então, isso é muito interessante, são 3 focos muito interessantes para nos ajudar nessa reflexão. O que acontece? O Thomas Joseph Burke é um professor e ele escreveu um livro que se chama O Professor Revolucionário. Então, nesse livro, ele vai começar falando sobre a má preparação que algumas escolas têm dado para os seus alunos. E isso não tem sido... Então, assim, os alunos têm sido preparados, mas têm sido preparados ruim, né? De uma forma ruim. Então, lá nesse livro, o professor revolucionário, ele fala que os alunos, eles precisam sair da escola não só preparados intelectualmente, mas também preparados para viver. Mas não só o passado e não só o momento de hoje, que já vai virar um momento passado também. Então, os alunos precisam ser preparados para viver o amanhã. E o que acontece com os nossos alunos hoje? Eles têm sido preparados para viver o ontem e o hoje e se esquece de preparar para que eles vivam o amanhã, e por isso eles chegam no dia de amanhã, uma palavra que o Burke traz aqui, que é cambiantes, quer dizer, como se fosse cambaleantes, como se fossem instáveis, inseguros. Então, o professor, muitas oportunidades, os professores ainda estão ligados numa educação mais tradicional. Então, os professores ainda detêm o conhecimento e que ele aprendeu anteriormente através de suas pesquisas, livros, através de seus estudos, e eles transmitem isso para os alunos. E dentro da sala de aula, o professor tem procurado transmitir isso, como ele aprendeu, para os alunos. E esse círculo, ou esse ciclo, ele traz a palavra círculo, se repete. Eu aprendo, transmito, eu aprendo, transmito. Então, enquanto isso, os nossos alunos, eles estão mergulhados em um mundo totalmente paralelo ao nosso. E esse mundo, ele é um mundo repleto de novidades, com novas tecnologias, novos programas, novas atrações audiovisuais, né? Então, tem uma televisão 4K, uma televisão Smart TV, então um celular de último tipo, ou qualquer outro recurso tecnológico. Então, são muitas novidades, e novidades muitas vezes mais atrativas do que as novidades que os professores trazem. Então, o professor muitas vezes apela para essa motivação exógena, que é uma motivação que o texto traz como uma motivação artificial. Nós estamos agora vivendo esse momento, né? Então, nós somos praticamente showwoman, né? O texto vai falar showman, mas nós somos showwoman, porque a gente tem que preparar vídeos, subir no YouTube, a gente tem que dominar o celular, ou dominar um recurso que a gente possa usar numa aula online. Então, isso é muita novidade para nós professores. Se eu, professor, não tivesse encarado o meu papel como um mero papel de transmissão de conhecimentos, eu poderia ter aperfeiçoado essa minha busca na construção de saberes. Mas isso aí a gente vai ver em seguida, certinho?